Bom dia! Hoje, domingo, dia 6 de março de 2022. Dia de cearmos, de termos comunhão, dia de estarmos diante do nosso Senhor. Hoje, nós vamos continuar o assunto que estamos ministrando desses dias, falando acerca da maturidade espiritual. Mas vamos estar orando e pedindo permissão ao Senhor para que possamos avançar. Senhor, graça te damos, porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, tua bondade, tua misericórdia, que é o motivo maior, Senhor, de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor, que tu possa estar abrindo nossos olhos, entendimento, para avançarmos com a tua palavra, Senhor. Nesses dias difíceis, nesses dias terrível, Senhor, mas que tu possa estar nos dando condição de avançarmos, Senhor. Sei com cada ouvinte que está ao alcance desse áudio, com cada um, Senhor, para tocarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos de abrir no 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1 e verso 2. Vamos estar desfrutando dessa passagem. Despojando-vos, em outra tradução está deixando-vos, portanto, de toda malícia e de toda hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o leite sem mistura da palavra. Em outra tradução, sem dolo, para que por ele cresçais para a salvação. Só até aqui. Importante, entendermos que a salvação é um processo crescente. A gente recebe a salvação do Espírito, mas existe um processo de crescimento em nossa salvação. Nós precisamos ter essa consciência nesses dias, de que o Senhor, Ele deseja que possamos crescer e avançar com o propósito da salvação. Os dias são difíceis, dias de adversidades, dias de muitas lutas, inclusive dentro da palavra, porque existem palavras que não é para crescimento, e a gente precisa nessa hora galgar do Senhor a sabedoria para tentarmos discernir aquilo que nos edifica e aquilo que não nos edifica. Não é segundo o meu modelo de entendimento, não é segundo o seu modelo de entendimento, mas é segundo os princípios do Senhor. Um dos princípios do Senhor é que primeiro nós possamos ser salvos no nosso espírito, isso tem que ficar claro para nós, Recebemos a nossa salvação do Espírito quando cremos, quando aceitamos o Senhor por graça, por bondade e por misericórdia, e, consequentemente, cresçamos em vida. Quer dizer, o Senhor vai crescendo em nós. E por isso que o apóstolo Pedro ele teve essa preocupação de mostrar para os forasteiros, os que estavam na dispensação, ele mostrar essa realidade para alguns que não estavam com essa finalidade de crescimento. Eles viviam levados por ventos de doutrina, sendo enganados, engendrados pelo inimigo. Hoje, isso não mudou. Hoje, a gente precisa entender que existe a realidade desse reino, que é o evangelho genuíno, e a gente precisa tocar nessa realidade do evangelho do reino, mas também existe a aparência do reino, que é todo um aspecto religioso, todo um aspecto dessa cristandade, e que a gente precisa tomar muito cuidado. A gente às vezes pensa que estamos edificando algo para o reino, mas na grande realidade nós não estamos edificando algo para o reino. Nós estamos edificando algo para agradar.
quer dizer, espetáculo imediático, quer dizer, mostrar para uma sociedade, mostrar para um povo algo que para Deus não está sendo vantagem nenhuma. O Senhor não está tendo lucro nesse processo de pregação que está sendo mostrada e encaminhada aos filhos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo começa logo dizendo: despojando-vos, tem algumas traduções que é despojando, em outras traduções está deixando-vos, portanto, de toda malícia. Tudo isso aqui é expressão da alma. A nossa alma, ela vê estragada. A nossa alma, ela não tem assim discernimento espiritual. Ela começa então usando de malícia, de dolo, de hipocrisia, porque a hipocrisia faz parte da nossa alma, invejas, né? Tudo isso é alma, carnalidade, vida natural e toda sorte de maledicência, maldizente, que vive só a se queixar e a reclamar. Isso, primeira coisa que o apóstolo Paulo identificou nos meios dos irmãos. Ele identifica então essa característica e ele não censura, ele apenas tenta mostrar para os irmãos que existe uma saída. Desejai primeiro leite não falsificado. Significa então que desde aquela época já existiu leite falsificado. Hoje esse leite está aí, enganando as pessoas. Primeiro que a pessoa cresce sabendo que é um perde-ganha de salvação que eu nunca vi na minha vida. Parece que eles não entenderam a eficácia da cruz. A cristandade não tocou na eficácia da cruz, o poder da cruz, a capacidade que a cruz teve de resgatar, de tirar o homem do laço do passarinheiro. Parece que a cristandade ela não desfruta em realidade. Por quê? Porque se alimenta de um leite falsificado. Primeira coisa que o cristão tem que entender, que ele recebeu a sua salvação, que não é dele, que a salvação é do Senhor. O Senhor é que nos dá a salvação. Por isso que tem aquele louvor que muitos irmãos até louvam, mas não compreendem, né? Ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Quer dizer, até isso o Senhor cria um arranjo para nos alcançar, para desfrutarmos dessa fé. E a gente precisa, nesses dias, ter essa consciência. Aí no versículo muito significativo, porque ele diz no versículo 2, desejando ardentemente, como criança recém-nascida, o leite sem mistura, em outra tradução, sem dolo, da palavra, para que por ela cresçai para a salvação. A salvação é um processo que a gente precisa sermos salvos todos os dias. Por isso que a Bíblia diz, invocai sempre o Senhor, invocando o Senhor na hora da dificuldade, invocando o Senhor na hora da tribulação, invocando o Senhor na hora que estamos perdendo na nossa alma, e a gente precisa ter essa consciência que só um tem condição de nos dar a vida e a vida em abundância, que é o próprio Senhor, desejando sempre sermos salvos todos os dias. O processo de salvação é diário. Perguntaram para um querido e saudoso irmão, você é salvo? E ele então respondeu, fui salvo no Espírito, está lá no passado. Estou sendo salvo na alma, quer dizer, salvação presente. E muito em breve serei salvo no corpo. No futuro receberemos um corpo glorificado, um corpo em um nível de excelência para podermos vivermos eternamente com o Senhor. Esse é o processo da salvação. Nós estamos nesse processo de salvação e a gente precisa fugir dessa periferia. A gente precisa fugir da cristandade que nos leva a ficar sempre no mesmo lugar e nós não crescemos e nem avançamos. Quando você vê irmãos sendo levados por ventos de doutrina, isso prova nitidamente que ele não está em processo de crescimento.
A gente precisa ter uma firmeza. Precisamos crer firmemente naquilo que nós entendemos como visão de igreja. O que é que nós entendemos como visão de igreja? Entendemos que a igreja é uma na cidade e que todos os santos foram salvos pelo Senhor. Todos que invocam o nome do Senhor genuinamente. Existe esse processo. Nós já falamos aqui das 4 últimas igrejas de Apocalipse. Nós vamos repetir aqui: Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 4 últimas estão na terra. Estão aí na terra. E a gente precisa entender que o Senhor está trabalhando em cada uma delas em conformidade à luz das Escrituras. Em qual dela nós estamos? Em qual dela você está? Em qual dela eu estou? A gente precisa termos essa consciência para não sermos enganados por ventos de doutrina, não sermos enganados, engendrados pelo inimigo, não sermos edificados espiritualmente. Porque o grande objetivo aqui é sermos edificados espiritualmente. Para no dia que nós deixarmos esse tabernáculo, no dia que nós podemos alcançar a eternidade, nós vamos ver que valeu a pena esses ensinamentos de maturidade e crescimento. Vamos dar sequência. E o que é que diz o versículo 3 do capítulo de 1 Pedro, do capítulo 2? Se é que já provaste que o Senhor é bom, aproximando-vos dele, a pedra viva. Olha como Pedro identificou que nós éramos pedras vivas, né? Rejeitada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras vivas, estejais sendo edificados casas espirituais para sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Existe algo que só pode ser edificado em Cristo. O Senhor como pedra viva, rejeitada pelos homens, mas nós também nos tornamos pedra viva, porque recebemos o Espírito de Deus e agora estamos nesse processo de crescimento. Por isso que todos os dias nós estamos falando aqui com cada um de nós, falando a nós mesmos, né? Porque a pregação é para nós mesmos. A Bíblia diz: não vos cansei de vos falar as mesmas coisas, que é salvação e segurança para vós. Nós precisamos crescermos em vida. Por isso que existe a manifestação desse reino, existe a realidade do reino, mas existe a aparência desse reino. Nós devemos fugir da aparência desse reino. Vivemos a realidade do reino para entrarmos e alcançarmos o processo de salvação na sua maior nível de estatura. Amém, queridos? Esse é um sentimento nobre que o Senhor está nos dando. É pérolas preciosas. E a gente precisa ter essa consciência. Rejeitando toda malícia, toda inveja, toda porfia, toda maledicência, tudo que é da parte carnal. Nós devemos ter inveja de um irmão porque está ministrando, outro irmão está falando. Não, nós possamos nos alegrar, porque aquilo que vem do Senhor é para edificação mútua. E a gente está nesse processo, a igreja é uma. E o Senhor está edificando a sua igreja com todos os filhos de Deus. Infelizmente, alguns, a gente sabe, pela história, que vão ficar para trás. Esse é o sentimento nobre do Senhor Jesus Cristo, que deseja que todos possamos ser edificados mutuamente. Todos desejamos sermos edificados mutuamente. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, isso também aconteceu com o apóstolo Pedro, isso também aconteceu com o apóstolo João. Os 3 apóstolos do final
João, no final, na ilha de Patmos, reconhece grandemente o trabalho do que o Senhor está edificando sobre cada um de nós. É um processo doloroso? É um processo doloroso. Negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguirmos avante, termos essa consciência, entender que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, mas temos uma plena consciência de que estamos sendo salvos. Salvo todos os dias, porque esse é o desejo do Senhor. Mas vamos avançar, né? O desejo do Senhor é que nós possamos avançar. Vamos o capítulo 6, versículo 6. Pois está nas Escrituras, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Isso aqui foi uma ilustração que o apóstolo Pedro trouxe, porque os judeus se escandalizaram com o Senhor. Ele foi pedra de escândalo, os judeus. E hoje? Quem se escandaliza com o Senhor hoje? Quem se escandaliza com os filhos de Deus? Nós vamos se escandalizar com o Senhor? Não, nós vamos se escandalizar com os filhos de Deus. E onde é que o Senhor está? O Senhor está nos filhos de Deus. Então, quando eu me escandalizo com o irmão, eu estou me escandalizando com o próprio Senhor. E a gente precisa estar atento nesses dias. A gente precisa estarmos atentos, que assim também os judeus se escandalizaram com o Senhor. Deus estava no Senhor. Deus tabernaculou no Senhor. O Senhor estava caminhando e avançando, tanto que ele fala para um dos discípulos, tem visto a mim e não tem visto o Pai? E o discípulo diz, mostra-nos o Pai. Eles queriam ver o Pai. E a Bíblia diz que o Pai habita na luz inacessível. Mas eles queriam ver o Pai. Mas o Senhor estava ali dando testemunho do Pai. A vida estava ali, a vida incriada, a vida ressurreta, a vida, a luz para os homens estavam ali, mas eles o rejeitaram por causa da religião. O Senhor não deu amém à religião, então eles se tornaram rejeitados, eles rejeitaram o Senhor, e isso foi o que causou o escândalo. O Senhor se tornou pedra de escândalo. A igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga, a igreja visionária, a igreja que tem a visão do reino, ela também será confundida, ela também será escandalizada. Muitos vão se escandalizar com a visão da igreja e com a igreja. Não pense que vai ficar nessa coisa bonita desses espetáculos imediáticos. Vai chegar uma hora em que a cristandade vai rejeitar essa visão. Vai chegar uma hora que a cristandade vai rejeitar você por reunir desse jeito. Vai chegar uma hora que a cristandade vai jogar você por terra porque vai se escandalizar. Porque você é tabernáculo, você carrega um Cristo. E você quer se livrar todos os dias dessa religião. Entende, irmãos? Esse é o grande sentimento. Esse é o grande sentimento nesses dias. Assim como o judeu se escandalizou com o Senhor, a cristandade também vai se escandalizar com os que têm a visão, com os que vivem dentro da igreja como visão. E vem coisas aí que a gente precisa anunciar, né? Ressurreição pós-vida, né? A gente precisa desfrutar disso em realidade, para entendermos que a igreja não finda simplesmente porque existe dentro da casa de Deus vaso de honra e vaso de desonra. Às vezes a gente rejeita aqui os vasos de desonra e vamos ser surpreendidos, porque quando chegar lá vamos encontrar os vasos de desonra. O Senhor não rejeita o mais fraco crente. E a gente precisa, nesses dias, estarmos atentos. Pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia, o grande rei. Aleluia, o grande rei. Esse é meu sentimento, minha carga,
nessa manhã, meu querido. Que o Senhor possa nos dar um domingo de paz na sua presença, que possamos partir o pão em harmonia, com uma boa consciência, entendendo que a igreja é uma na cidade. Ó, Senhor, que a gente possa avançar nesses dias difíceis. Os dias são maus, os dias são difíceis. Já surgiu aí a primeira ordem, primeiro dia da nova ordem mundial. Vem aí o governo único, vem aí a manifestação do iníquo para o Senhor tirar o que são seu. Aleluia, Rei!